Boa noite, irmãos, que a paz seja convosco, amém? Peço que você feche seus olhos, coloque a mão no seu coração, peço que o Senhor venha ministrar no seu coração esta noite, amém? Nós estamos aqui por um motivo, para engrandecer o nome do Senhor. Querido Deus, te apresento neste lugar, Senhor, te apresento essa palavra, Jesus, que o Senhor venha ministrar o nosso coração, Espírito Santo, que a tua glória e o teu poder venha sobre este lugar, Senhor. Que os céus venham se abrir sobre este lugar, Senhor, que a revelação da Tua palavra possa nos transformar. Que a nossa mente, Jesus, leve a nossa mente cativo a Ti, Senhor. Que o nosso coração venha ser um coração fértil, onde a Tua palavra penetrar no profundo e escondido da nossa alma. Espírito Santo, faça a Tua vontade sobre este lugar. É o que eu te peço e te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Salmos. Salmos 139. Versículo 1 em diante. Quem for encontrando vai glorificando o nome do Senhor. Quem não encontrou, grite misericórdia. Salmos 139. Amém? Quem encontrou, diga glória a Deus. Quem não encontrou, diga misericórdia. Tem umas pessoas ali pedindo graça do Senhor. Seu irmão que está do lado, ajude seu irmão. Salmo 139. Versículo 1 diz, verso 1. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinha o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, Senhor, já conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, sobre mim põe a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim e sobremodo elevado não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos caminhos dos mares, ainda lá me haverá de guiar, e tua mão e a tua destra me sustentará. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não te serão escuras, as trevas e a luz são a mesma coisa. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graça te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhosa me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não me foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas mais profundas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias. Cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Poderia sentar em nome de Jesus? Glória a Deus. Esta é uma oração de Davi feita para Deus. Não sei se você tem o costume de anotar o tema da pregação, mas se você tiver um papel, anote. O tema é: Deus escreve a história, mas quem vive e quem escolhe viver sou eu e você. Amém? Glória a Deus. Essa passagem fala a respeito de Davi e a vida que ele tinha com Deus. E ele começa a contar a experiência que ele tinha com o Senhor e fala que ainda quando ele nem era formado ainda, o Senhor conhecia ele. Que antes dele deitar, o Senhor já conhecia quem era ele. Que antes dele falar, chegar a palavra na boca dele, o Senhor conhece a palavra que iria sair da boca dele.
Só que algumas pessoas, a maioria das crianças conhecem muito a história de Davi. Sabe de onde ele veio, da onde o Senhor tirou ele e sabe o projeto que Deus tinha sobre a vida daquele jovem. Davi não era de uma família muito legal, mas Deus escolheu ele. E assim como Deus escolheu Davi, também o Senhor nos escolheu para vivermos uma história linda feita por ele. E Davi descreve algo que o Senhor tem escrito a nossa história e já tem determinado que nós vamos viver. E o mais engraçado é que antes que nós fôssemos qualquer algo no útero da nossa mãe, o Senhor já nos conhecia. E sabia exatamente quem nós seríamos e quem nós somos hoje. Mas eu quero dizer algo para você. Deus escreve a nossa história, mas quem escolhe viver ela é eu e você. Nós temos a mania de colocar a culpa em Deus do que acontece na nossa vida. Tem coisas que são permissão e tem coisas que o Senhor determinou para nós vivermos. E nós devemos saber distinguir essas duas coisas. O Senhor tem escrito uma história para você antes que você se formasse no ventre da sua mãe. Só que nós também fazemos as nossas escolhas. E hoje o que eu e você vivemos é fruto da escolha que você escolheu. A primeira coisa que eu vejo sobre a vida de Davi, Deus chama e eu escolho. Um dia cada um de vocês que estão aqui sentados, eu fui chamada por Deus. Só que quem escolhe ficar com Jesus é eu e você. Aí viu aquela passagem? Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Deus chama todo mundo, mas só as pessoas que escolhem viver com Deus que são chamados de escolhido pelo Senhor. Todo mundo foi chamado para ser salvo. Todo mundo, a salvação não é só para uns e para outros não. A salvação é para todo mundo. Deus chama todo mundo para estar perto dele. Só que quem decide e quem escolhe viver a experiência com Deus é eu e você. Todos nós fomos achados pelo Senhor de alguma forma. Eu não sei a forma que você chegou na igreja, como é que você foi achado, a forma que o Senhor te buscou, mas você foi chamado. E se você está aqui nessa noite é porque você escolheu o Senhor. Eu creio que ninguém aqui está obrigado. Ninguém colocaram arma para você estar neste culto. Você escolheu estar. E eu vejo sobre a vida de Davi. Davi era um rapaz que cuidava de ovelhas. Que um dia o Senhor chamou ele para viver algo diferente. Só que Deus chama. Deus não obriga ninguém a fazer nada. Deus falou: Davi, eu quero te ungir a rei. Mas se Davi falasse para ele: Senhor, eu não quero, o Senhor aceitaria e procuraria outra pessoa. O que fez o Senhor chamar Davi, escolher, foi o coração de Davi. Davi era alguém que era ligado diretamente com o Senhor. E o Senhor chamou ele e Davi escolheu viver o que Deus tinha para a vida dele. Talvez a vida de Davi estava muito bem acomodado, cuidando das ovelhas do pai dele. Só que quando o Senhor nos chama e nós escolhemos viver o que Deus tem para a nossa vida, o Senhor nos surpreende. Só que quando, a maioria das vezes, nós não queremos viver os sonhos de Deus, porque para a gente é impossível. E a gente começa a colocar muito empecilho. Quando o Senhor me chamou, eu estava pregando ontem e eu falei a respeito disso. O Senhor deu um chamado para cada um. O Senhor chamou cada um. O Senhor chamou com 13, 14, 16. Tem uns que o Senhor chamou com 40 anos. E você escolheu estar. Mas quando o Senhor me chamou, eu aceitei, me converti de verdade. Eu sempre ia para a igreja, mas eu não era convertida de verdade. Eu não conhecia quem era Jesus. E quando eu entendi o chamado de Deus, eu escolhi viver com Ele. E meu irmão sempre fala que quando ele olhava para mim, ele dizia: essa aí não vai firmar não. Essa não vai firmar. Que essa aqui tem a cabeça de vento. E ele, na verdade, quem surpreendeu ele foi o Senhor, né? Porque quando o Senhor nos escolhe, o Senhor determina o que devemos viver, ninguém, sabe, atrapalha o que Deus tem sobre a nossa vida. E eu escolhi viver isso na minha vida.
Eu falo que quando eu encontrei Jesus, eu saí daquele culto diferente. É como se passasse um flash na minha mente. E tudo aquilo, por mais que eu tivesse 13 anos de idade e falasse, não viveu muita coisa. Mas nós, como somos adolescentes, nós mentimos. Nós fazemos coisas que não agradam nossos pais, que não agradam a Deus. E passou um filme na minha mente. Naquele momento eu me arrependi de verdade. E eu falei, Senhor, eu quero seguir verdadeiramente, Senhor. E eu senti no meu coração o verdadeiro arrependimento da parte do Senhor. E eu saí daquele culto dizendo, Senhor, eu vou te servir de verdade. E, Senhor, eu vou viver para o Senhor. Estava eu e minha amiga, eu lembro que o culto acabou e eu não parava de chorar. E não era um choro comum, porque não era comum tanto eu chorar. Eu chorava por besteira, mas chorar por algo que eu fiz de errado, nunca tinha acontecido isso. E eu saí daquele culto, eu lembro que eu determinei no meu coração que eu serviria o Senhor Jesus de verdade. Tanto que meu pastor que me levava para a igreja, eu ia para a casa dele. Era para estar 8 horas, eu estava na casa dele 7. E aí meu pastor, minha filha, você não precisa chegar aqui 7 horas, minha filha. Por que você vem? Não, pastor, vai que você vai embora e me deixa. E era aplicado na escola bíblica, e eu não tinha Bíblia. E eu lembro que toda a escola bíblica eu estava lá, eu respondia todas as questões. Só que meu irmão falava que não daria nem uma semana, um mês na igreja. Eu lembro que eu ganhei a Bíblia do meu pastor, eu ganhei a blusa do Ungi. E eu comecei a trabalhar com crianças. Porque o Senhor usou uma pessoa, um bispo, na minha igreja. Eu lembro que eu estava sentada na cadeira, para mim eu era um adolescente comum. Até onde o Senhor nos encontra e entrega algo para a gente é alguém comum. Eu lembro que eu estava indo para a igreja, eu estava indo adorar o Senhor, mas eu queria fazer algo para o Senhor. Mas eu era muito tímida. Mas o Senhor tinha me chamado, só que eu não tinha escolhido viver o que Deus tinha para a minha vida ainda. Eu lembro que o bispo me chamou, que Deus tinha falado algo para a minha vida. E eu fui à frente. Fui com vergonha, porque quando alguém fala assim, vem cá, minha jovem, Deus tem algo para falar para você, a gente já vai se tremendo todinho. Porque a gente via acontecendo isso. E era usado em revelação. E quando ele me chamou à frente, e ele falou algo para mim. Deus tem um chamado missionário para você. Deus vai lhe usar ainda muito jovem. E para mim, na minha escola, que nem falava em seminário por tanta vergonha que eu tinha, para mim era algo impossível. Deus vai te usar ainda jovem. E não é quando você ficar mais velho. Deus quer te usar agora. Quando aquela palavra falou para mim, eu escolhi viver ali. E eu falei, se Deus vai me usar agora, eu tenho que fazer as coisas agora. E eu lembro que na minha escola, as pessoas já estavam sabendo que eu tinha me convertido. E eu comecei a aplicar aquilo que Deus tinha falado para a minha vida na minha sala. E eu comecei a ganhar as pessoas da minha sala. Comecei a ganhar minha amiga. Ganhei 3 ou 4 amigas minhas da minha sala. E eu determinei no meu coração, eu vou levar as minhas amigas para Jesus. Se Deus quer me usar agora, Deus vai fazer agora. O problema é que quando o Senhor ele nos chama, a gente demora muito para nós escolhermos e ver o que Deus tem para a nossa vida. Quando o Senhor chamou Davi, e Deus falou que ele seria rei, pronto, acabou. Ele decidiu viver o que Deus tinha sobre a vida dele. Você não vê Davi falando, Senhor, eu não quero ser rei. Senhor, daqui 3 anos, 4 anos, eu pode vir aqui e me ungir? Não. O Senhor falou, chamou ele, ele escolheu, ele começou a viver o que Deus tinha sobre a vida dele. Deus já tem uma história para você determinada há muito tempo. Há muito tempo. Você só não está vivendo porque você não quer. Nós só não vivemos o que Deus tem para a nossa vida porque nós não queremos. Porque nós surge uma situação que você sabe que não é para você, e você segue aquele caminho, e você sabe que não é para você. E você segue, você começa a atrasar a história que Deus tem para viver contigo. Davi podia dar várias situações. Senhor, agora não. Neste momento não, eu sou muito jovem. Senhor, neste momento não dá para mim. Eu sei que o Senhor me chamou, mas daqui a pouquinho eu me escolho viver o que o Senhor tem para a minha vida. E isso vai atrasando o que Deus tem para viver conosco.
E você não vê um Davi triste, você vê Davi glorificando e exaltando. O livro de Salmos, você vê o quanto Davi era grato e quanto Davi era conectado com Deus. Eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Deuteronômio 30:19. Deuteronômio 30:19, onde diz: os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Essa palavra já foi muito pregada aqui na igreja. Que o Senhor coloca diante de nós a bênção e a maldição, mas o Senhor nos dá o livre acesso de nós escolhermos o que nós queremos para a nossa vida. E muitas vezes nós reclamamos da nossa vida, aquilo que nós temos vivido, e falando: Senhor, não é essa vida que eu pedi para ti, Senhor, não é essa vida, mas as tuas escolhas definem quem você é. O Senhor, Ele coloca a bênção sobre a nossa vida. Ele quer que nós escolhemos a bênção, Ele quer que nós escolhemos a presença dEle, o que Ele tem para a nossa vida, mas muitas vezes nós estamos pegando a maldição, sabendo que isso vai ser ruim para a nossa vida. E você fala: se você escolher a bênção, não só você vai viver, mas a tua descendência vai também viver o que eu tenho para a tua vida. Deus não entrega algo só para a nossa vida, Ele entrega para outras pessoas que estão ao nosso lado. Deus não salva só uma pessoa, Deus salva uma pessoa para salvar uma família. Quando Deus escolhe a gente, Ele escolhe não só a gente, mas as pessoas que estão ao nosso lado. O plano de salvação não é único, não é só para uma pessoa. É para todos que estão querendo, que estão à porta, que estão perto do Senhor Jesus. Talvez só é você na sua família, mas o Senhor escolheu você para você trazer salvação para o teu lar. Um dia na minha família só foi o Elzo, mas depois o Senhor me trouxe. O Senhor trouxe o Elbe, o Senhor trouxe o Daniel, o Senhor trouxe meu pai, o Senhor trouxe a minha mãe. E tudo é questão de você decidir. É você que escolhe se você quer bênção ou se você quer maldição sobre a tua vida. O Senhor nos chama, mas é eu que escolho. Eu creio que cada um que está aqui não foi obrigado a estar aqui nesse lugar. O Senhor me chamou, mas quem escolhe viver para Jesus e quem escolhe todos os dias viver os planos de Deus é eu e você. A segunda coisa, Deus fala e eu acredito. Quando Deus fala algo para a gente, o Senhor quer que nós acreditamos no que Ele tem sobre a nossa vida. É muito fácil pregar aqui, você acredita hoje, você vai embora e amanhã, passa 2, 3 dias, você acredita ainda. 5, 6 dias depois você não lembra nada do que foi falado. Nós devemos entender que quando Deus fala, devemos acreditar e guardar no nosso coração. As pessoas pensam que Davi, quando ele foi ungido a rei, ele já tomou o reinado. Davi foi assumir o reinado depois de 15 a 18 anos depois que foi ungido. Davi tinha que acreditar que Deus tinha algo sobre a vida dele. E hoje o Senhor fala algo para você, entrega algo para você, ou promete algo para você sobre a tua família, e você passa 2, 3 dias e você não acredita mais que Deus tem sobre a tua vida. Você já pensa: não, é muito tempo, já passou uma semana, 1 mês, 2 meses, 3 meses, e o Senhor não agiu na minha vida ainda. Eu acho que isso não é para mim. Está vindo para a igreja, mas tem algo que você precisa ser transformado e você não vê mudança na tua vida, você quer mudar e você fala assim: eu acho que não é para mim seguir Jesus, porque até agora eu não vi mudança na minha vida. E a gente começa a questionar Deus, mas quando Deus fala, Deus quer que eu e você acreditamos que Ele tem sobre a tua vida. Quer ver uma coisa? Deus falou que a nossa família será salva. É uma promessa de Deus. E quando Deus fala que eu e minha casa serviremos ao Senhor, é porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não é conto de carochinha, não é fábula, não é uma história que você vê por aí, está na Bíblia.
E toda vez que alguém chegar para a sua família e dizer que essa família não tem jeito, você lasca essa palavra e fala assim: eu e minha casa serviremos ao Senhor. A salvação não é só para você, é para a sua família. E eu me apegava muito, toda vez que eu orar pela minha família, eu me apegava nessa palavra: eu vou servir a minha casa com a minha família. E eu lembro que eu tive que me apegar nessa palavra muito, porque eu orei dos 13, esse ano minha mãe ela se converteu. Mas eu oro pela minha mãe, era minha mãe desde os 13. Eu lembro que no ano passado, uma pessoa me chamou na casa dela. Só que ela foi usada. Eu entendo que não era a pessoa. Satanás estava querendo afligir a minha fé e de acreditar no que Deus tinha sobre a minha família. E era um culto de missão. Eu tinha que pregar nessa noite. E eu lembro que a pessoa falou assim: como é que tu vai pregar no culto de missão se tu nunca conseguiu ganhar a tua mãe? E eu lembro que eu fiquei calada, eu fiquei, pensativa. E começou a falar um monte de coisa, e eu fiquei calada, e eu fui embora para minha casa. Eu lembro que minha mãe estava cozinhando, eu entrei assim dentro de casa, meio aérea ainda. E eu entrei dentro do quarto, e eu me senti a pessoa mais inútil do mundo. E eu falei: Senhor, eu já ganhei meus amigos, eu ganhei meus vizinhos, mas Senhor, eu nunca consegui ganhar minha mãe. E aquilo afligiu dentro de mim. Eu lembro que eu chorei dentro do meu quarto. E eu falei: Senhor, eu vou ligar para a pastora. Eu vou falar: pastora, eu não vou pregar. Porque, na verdade, eu não posso pregar. Como é que eu vou pregar? Eu nunca ganhei minha mãe para Jesus. E isso, Senhor, eu oro desde os 13. E eu lembro que eu chorei dentro do meu quarto. E eu lembro que eu ia ligar para a pastora e o Espírito Santo bradou no meu coração: por acaso é você que convence o homem, Helry? E eu falei assim: não. Então levante e pregue. E eu lembro que ele falou assim: eu vou convencer ela. E eu lembro que eu levantei e eu falei: Senhor, não vou chorar. E eu preguei. E eu lembro que minha mãe estava no sofá. Ela olhou para mim e ela falou assim: eu quero aceitar Jesus. E o Senhor me lembrou daquilo. Ele falou assim: você lembra que eu falei que quem convenceria ela seria eu? E eu falei assim: eu lembro. Não insista, não bata de frente, não tenta convencer, porque quem convence é o Espírito Santo. Deus fala, Deus só quer que você acredite. Se você acreditar no que Deus pode fazer na vida do teu esposo, na vida do teu filho, na vida das pessoas que estão perto de você, é o suficiente para Deus agir. Não precisa você tentar convencer, você empurrar a pessoa na parede, você precisa se converter. Quem convence o homem ainda é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que mostra o nosso pecado, mostra o nosso eu, aquilo que nós devemos mudar. Deus fala algo para a nossa vida, mas quem tem que acreditar é eu e você. Eu vi algo: se você não acreditar em você mesmo, por que as pessoas têm que acreditar em você? Se nem você está acreditando que Deus tem sobre a sua vida, como é que você quer que alguém acredite que Deus tem sobre a sua vida? Precisa que eu e você acredite nos sonhos de Deus para a minha vida e para a tua vida. Se eu não acreditasse que Deus tinha sobre a minha vida, eu já tinha desistido há muito tempo do Senhor. Mas eu sei quem eu sirvo. E você tem que saber quem é o Deus que você serve. O nosso Deus é um Deus que liberta, um Deus que cura, um Deus que transforma, um Deus que mostra quem Ele é. E o nosso Senhor não mudou. Ele continua fazendo milagres. Talvez você já desanimou sobre as pessoas que você tem orado, sobre a tua família, mas o Senhor é quem convence o coração do homem ainda. Se Deus falou algo para você, sobre a tua família, sobre o teu negócio, sobre o teu casamento, sobre os teus filhos, o Senhor vai fazer ainda. Só que não é no seu tempo, é no tempo dele. Se Davi esperou de 15 a 18 anos, por que você não pode esperar mais? E o nosso tempo não é o tempo de Deus. Eu falo que há tempo para todo propósito debaixo dos céus. A gente só tem que esperar Deus agir.
Eu tenho que esperar o que Deus vai fazer na nossa vida, mas eu preciso acreditar. Porque a fé é a certeza do que se espera e a convicção de fatos que não se vê. Você não vê, mas você precisa acreditar que Deus está agindo. Então, quando alguém chegar para você falar algo que vai que não é de acordo com o que você acredita, no que Deus tem sobre a sua vida, firme na palavra. Se Deus falou algo para você na palavra, fique com a palavra. Não aceite palavra de ninguém que não é de acordo com a vontade de Deus sobre a sua vida. Se Deus falou que você é vencedor, alguém chega para você e dizer que você nunca vai dar em nada, não aceite. Se Deus falou para você que você vai construir algo, se alguém chegar para você que você não vai construir nunca algo, acredite no que Deus tem para a sua vida. Porque a última palavra quem dá é o Senhor. A última palavra do nosso destino, sobre o nosso propósito, sobre a nossa vida, quem dá é o Senhor. Amém? Deus ensina e eu vivo. Uma das coisas que eu vejo muito sobre a vida de Davi é que ele falava assim: eu guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Tudo que o pai dele e o Senhor ensinava para ele, ele colocava e ele aplicava sobre a vida dele. Você tem vindo para a casa do Senhor para você aprender mais de Deus. Para você aprender o que Deus tem sobre a sua vida. Só que eu não posso só ouvir, eu preciso viver o que Deus tem para a minha vida. Eu estou ouvindo, Deus está me ensinando, mas eu preciso ver o que o Senhor tem me ensinado. Desfrutar das bênçãos, Senhor, sobre o teu lar, sobre a tua família, sobre o teu trabalho. Se Deus falou algo para você, se Deus te ensinou algo, comece a aplicar sobre a tua vida. Porque muitas vezes nós ouvimos as coisas e a gente não começa a praticar. O Senhor nos ensina que a mentira não é dele e a gente continua mentindo. Deus fala que nós devemos obedecer, honrar os nossos pais, nós não honramos. O Senhor fala para o marido que ele precisa amar a esposa, mas ele não ama. O Senhor fala que as esposas têm que ser submissas aos seus maridos, mas elas não são submissas. Então, quando o Senhor nos ensina algo, é para nós colocarmos em prática na nossa vida. O Senhor escreve a nossa história, mas quem decide viver ela é eu e você. O Senhor já terminou sobre a tua vida, só que você precisa entender que você precisa viver os princípios de Deus. E eu sempre falo que o Senhor ele não passa por nenhum princípio que ele determinou na Bíblia. O Senhor é um Deus de princípio, um Deus que é maravilhoso. E algo que eu ouvi hoje, nós temos o costume de olhar para a vida do ímpio e ficar falando assim: por que a vida do ímpio é abençoada, o ímpio vive muito? Só que tem ímpio que vive princípios de Deus que eu e você não vivemos. Sabe, tem ímpio que dizima a casa do Senhor e é abençoado. Tem ímpio que obedece tanto o pai e a mãe, tudo que faz dá certo. Tem ímpio que vive até 100, 120 anos e fala assim: como é que ele viveu esse tanto de tempo? Porque a palavra fala que quem honra pai e mãe vive, os dias são prolongados na terra. Talvez ele não conhece Deus, mas ele vive um princípio que está na Bíblia. E a gente muitas vezes quer questionar o Senhor. Se um ímpio viveu o princípio de Deus e aplicar na vida dele, nós não podemos questionar, porque Deus ele age de acordo com a palavra dele. Deus não age de acordo com a minha vida, com as minhas ideias. Deus age de acordo com a palavra dele. Se eu viver a palavra de Deus, o Senhor vai cumprir a vontade dele na minha vida. É preciso apenas você decidir viver os princípios de Deus. E o Senhor fala que se eu agradar o coração de Deus, ele vai satisfazer o desejo do meu coração. E nós queremos que o Senhor agrade o nosso coração. Nós queremos receber bênçãos do Senhor sem medida, mas nós não agradamos o coração de Deus. O Senhor nos ensina a palavra. Vive dessa forma. Chega um momento eu faço outra coisa. E depois eu começo a questionar Deus. É, Senhor, que o Senhor não age na minha vida. É, Senhor, que o Senhor não faz isso na minha vida. Eu estou vendo o Senhor agindo na vida do fulano. Mas você foi ver a vida do fulano que ele tem feito para o Senhor abençoar a vida dele? Toda bênção é gerada por obediência.
O Senhor fala que é melhor nós obedecermos do que nós sacrificarmos. É melhor obedecer e receber de Deus do que sacrificar e se arrepender e chorar depois. E você vê a vida de Davi. O Senhor, tudo que o Senhor ensinava para ele, ele começava a aplicar na vida dele. Ele colocou em prática. Sabe por quê? Ele viveu uma experiência com Deus que ninguém pôde tirar. Ele era pastor de ovelha, ele já tinha derrotado o urso, tinha derrotado um leão. E ele criou experiência com o Senhor. E quando ele chegou para derrotar Golias, ou para lutar contra Golias, a diferença de tamanho era muito grande. Só que ele sabia quem era o Deus dele. Ele sabia quem foi que ensinou ele. Ele sabia como poderia acontecer ali. Ele sabia que não seria na força dele, porque um homem comum não consegue matar um leão com suas próprias mãos, matar um urso com as suas próprias mãos, se não for o agir do Espírito Santo na vida dele. E quando ele olhou aquele gigante, ele sabia que não iria ser ele derrotar aquele gigante, seria a presença e o poder de Deus na vida dele. Mas por quê? Porque ele ouviu o ensinamento e ele decidiu viver. E quando colocou na frente, ele falou assim: eu não vou na minha força, eu vou na força do Deus vivo. Ele estava dizendo: eu sei quem eu sou, eu sei o que o Senhor me ensinou, e eu sei que esse gigante eu não posso derrotar sozinho, mas com a presença do Senhor eu posso. Se você colocar e você aplicar o que Deus tem sobre a tua vida, e você aprender, e você viver, o Senhor vai mostrar grandes coisas sobre a tua vida. Mas eu preciso viver o que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. Eu fico vendo, eu sempre falo para todo mundo, eu me sinto a pessoa mais amada do mundo pelo Senhor. Porque eu vejo o agir de Deus na minha vida, eu vejo quanto o Senhor é bom. Deus é muito bom. E eu não tenho que reclamar nada do Senhor. E eu falo que quando nós queremos agradar o coração do Senhor, fazer a vontade do Senhor, Ele satisfaz o desejo do nosso coração. E eu sempre, uma das provas vivas disso, que eu lembro que eu queria comprar uma Bíblia. Uma das primeiras coisas que o Senhor começou a mostrar o agir dele, a minha tia está ali. E ela sabe disso. Eu sempre orava por uma Bíblia da mulher. E eu tinha colocado algo para o Senhor que eu queria uma Bíblia da mulher. Só que a Bíblia da mulher, no tempo que eu não trabalhava, era muito caro, né? Quase 150 para lá, né? Mas eu coloquei no meu coração: Senhor, eu queria muito uma Bíblia da mulher. Tenho ela até hoje. Eu lembro que eu estava dormindo, minha tia chegou com a Bíblia e me presenteou. E ela falou que já tinha há muito tempo o Senhor estava incomodando ela. Dá essa Bíblia para Helry. Dá essa Bíblia para Helry. Dá essa Bíblia para Helry. E ela não sabia, ela não queria entregar. Porque, gente, se fosse nós também, a gente comprou uma Bíblia novinha e o Senhor incomodar a gente para dar. Se fosse uma Bíblia até de R$30, a gente vai, sabe, é mais fácil. Mas quando a Bíblia, sabe, tira do bolso, o negócio é mais... é dolorido, entendeu? E eu lembro que ela decidiu fazer o que o Espírito Santo estava tocando no coração dela. Ela me entregou aquela Bíblia. E quando eu olhei para ela, talvez ela até surpreendeu. Porque eu me emocionei. Porque o Senhor sabia o desejo do meu coração. E não era só a Bíblia da mulher, era a Bíblia da mulher que eu tinha pedido. Uma rosa e grande. E naquele momento eu fiquei emocionado que Deus tinha sobre a minha vida. E eu vejo o Senhor agindo em pequenas coisas. Eu lembro, as pessoas costumam dizer assim que, os adolescentes, dos jovens, né? Eu sempre falo, talvez o seu pai não tenha toda a condição do mundo para te dar. Eu lembro que eu e minha mãe, nessa minha família, já passou por muita situação complicada. Eu lembro que a minha casa era de madeira e chovia muito e alagava demais. Os móveis foi quarto do beleléu. Era sempre colocado em cima de tijolo. E quando chovia, a gente já começava a orar e começava a fazer um sol para não chover, porque o capô voava, era muita coisa. E eu ficava... A minha maior vontade era ter uma casa de alvenaria. Eu falava casa de tijolo. Porque é mais chique a alvenaria, né? E eu lembro que a minha vontade era ter uma casa de tijolo. Porque a nossa casa sempre alagava, que era um tempão. E
E era tipo constrangedor. A gente tinha que ir para a escola, a gente tinha que levantar a calça, então tinha que colocar a roupa na sacola e ir para lá, para outra casa, para a gente se trocar, porque senão chegar na escola todo molhado. Quando começava a chover, já era uma tristeza. Meu Deus do céu, vai alagar. Tanto que quando eu acordava, assim, quando chovia muito, eu já acordava passando a mão, para ver se tinha água para não descer. E era aquela tristeza, porque a gente ficava, sabe, tinha que almoçar, tinha que tomar café, sentadinha na cama. Minha mãe falava assim, não levanta não, que tá cheio de água. Ficava sentadinha esperando. E praticamente não podia comprar nenhum móvel, porque se tu comprasse, acabava. Chegou um tempo que a nossa casa era tanta água que a nossa casa estava entortando. E aí foi consertar a nossa casa também. E era aquela situação complicada. Eu lembro que uma vez eu vi as minhas amigas, eu tinha acabado de me converter, e eu vi a minha amiga falando assim, a minha casa, a casa dela era bem grandona, né? De alvenaria, e a outra também, isso aqui é da minha casa. E eu estava sentadinha, eu estava assim em pé, né, na porta. Eu lembro que bateu uma tristeza tão grande no meu coração. E eu olhei para o Senhor, olhei para a casa, ela falando das casas, da casa. Eu fiz igual acho que não sei se é acho que é o Kiko. Eu fiz aqui assim, né, na porta. E eu falei algo para o Senhor. Senhor, eu só queria uma casinha de tijolo, Senhor. E eu lembro que eu chorei na porta. E o Senhor viu o meu choro. Eu não tinha falado para ninguém. E naquele tempo, foi as primeiras casas que surgiram que nós ganhamos a casa. E eu lembro que minha mãe, quando ela chegou, o amigo dela colocou a gente para ganhar uma casa. E ele nem falou para ela, só falou, Dona Dora, você ganhou uma casa. E eu não tinha acreditado. Eu não estava acreditando que a gente ia ter uma casa de tijolo. E quando entregou, minha mãe chegou com a chave. E aí eu falei assim, minha filha, nós ganhamos uma casa. Nunca mais vamos morar na lagoa. E a gente deu uma felicidade no coração. Só que era longe, né? Mas eu estava muito feliz. Eu falava para todo mundo, eu ganhei uma casa. Porque na casa da minha amiga eu era chamada de peixinho. Porque eu vivia dentro da lagoa. E isso eu ficava assim... As pessoas pensavam que não ficava chateada, mas eu ficava assim, poxa, peixinho. Só que quando o Senhor me deu a casa... Eu lembro que a gente chegou na casa, né? Ficou todo mundo assim, sabe? Casa de tijolo. Tava linda a casa. A gente entrou e foi a primeira chuva que nós estávamos dentro de casa. E aí estava todo mundo sentado no sofá. A mamãe olhou para mim, olhei para a mamãe, todo mundo olhando para a casa do outro. E a gente deu aquela emoção no coração, né? E a gente ficou assim, nós conseguimos uma casa. E a gente, sabe, dormiu aliviada, que a gente sabia que a gente não acordaria encharcado de água. Mas isso foi um presente do Senhor. Porque o Senhor, Ele conhece o nosso coração. E não tem do que reclamar. A gente não tinha uma casa, hoje nós temos uma casa. Por mais que a gente pague pouquinha coisa, mas é a nossa casa, não alaga mais. Não moramos mais na lagoa. E o Senhor mostrou que Ele é fiel na vida daquelas pessoas que esperam e Ele escuta a oração do justo. E eu falo que foi sábado, eu estava falando que Maxine foi dado pelo Senhor. Eu estava orando, Senhor, eu só desejei, Senhor, eu queria um tênis. É sério, eu falo as coisas assim, Deus age muito com essa questão do meu coração. Senhor, eu queria tal coisa. E eu lembro que eu cheguei do culto, em uma bênção, Senhor, tinha deixado um tênis lá em casa. E essas pequenas coisas, talvez para as pessoas não é tão grande, mas para mim é. E tinha um tênis. Eu não pedi de ninguém, mas o Senhor, Ele conhecia o meu coração. E era o tênis branco. Eu falei assim, eu queria um tênis branco. Deus me deu um tênis branco. E da marca que eu mais gosto. E não tenho o que dizer, eu não tenho o que reclamar do Senhor. Eu lembro que eu entreguei uma Bíblia que eu mais gostava. Domingo passado. E eu falei, Senhor, o Senhor tocou no meu coração, dê essa Bíblia. Eu falei, amém, Senhor. Já estava no tocar, tá bom, Senhor. Entreguei. E quando foi sexta, eu ganhei uma Bíblia de estudo melhor do que eu tinha entregado. E eu não tenho que reclamar do Senhor. Quando você quer agradar ao Senhor, se você faz o que o Senhor mandar, o Senhor vai te surpreender.
Talvez aquele desejo besta que você sente. Eu sempre falava, eu não tinha emprego quando eu era adolescente, né, jovem. Eu lembro que muitas vezes minha mãe não tinha como me dar. E eu lembro que eu ajoelhava, eu falava, Senhor, eu quero tanto, Senhor, eu quero tanto isso. E o Senhor usava a vida de outras pessoas para me dar. Tinha vezes que eu queria um sombrinho, o Senhor usou muitas vezes a vida da Lúcia da minha rua. Ela chegava com hidratante, chegava com um sombrinho, chegavam coisas para mim. E eu não pedia, eu falava, Senhor, como é que ela sabe? O Senhor falava assim, eu conheço você. Eu lembro que ia para a escola, eu estava contando essa história, a gente foi para a Anitta, que eu ia para a escola no sol. No sol, eu não tinha nenhuma bicicleta. Eu lembro que ia no sol, ia com a mochila muito pesada. As pessoas que me viam sempre viam ir para a escola com a mochila muito pesada. Eu lembro que o pastor Nilson chegou e ele comprou uma bike para mim. Deixou lá na porta da minha casa e falou assim, tem um negócio chegando aí para você. Eu falei assim, amém. Chegou, era uma bicicleta, ainda era rosa, maravilhosa. Estava na frente, demorou 2 dias, a outra pessoa me deu outra bike nova. Só que o mais engraçado é que eu não ando de bike. É que eu não, sabe, eu ando de bike, só que o vento volta para trás e a força não tem nas pernas. Então eu sempre decidia levar a minha bike, era para levar a minha mochila. Eu acho que foi a maior decepção do pastor Nilson quando ele via aquela cena. Porque ele colocou para mim pedalar. E eu colocava a mochila na garupa e eu ia empurrando a bike, até na escola. E eu lembro que ele falou assim, pastor, é muito pesado, não consigo, entendeu? E aí todo mundo chegava na minha escola, por que tu só vem? O pneu da bicicleta tá furado? Aí eu falei, não, é porque eu não consigo mesmo, a força não tem nas pernas. E eu lembro que a minha bicicleta ficou mais para os meus irmãos, mas o Senhor, Ele viu a minha necessidade e usou as pessoas para me dar. E eu falo que o Senhor cuida da gente de pequenos detalhes. Deus cuida de você em pequenos detalhes. Talvez você não sabe, não, Deus nunca vai olhar para mim, isso é uma coisa muito pequena. Como é que Deus vai se importar? Tem tanta coisa para Deus se importar. Deus se importa assim com você. E com pequenas coisas. Se você servir o Senhor direitinho, se você honrar o Senhor direitinho, o Senhor Ele vai te honrar também. E eu falo que o Senhor, esse mês, esses dias, Deus tem me surpreendido muito. Não porque eu sou boa, mas porque o Senhor, Ele é misericordioso. Abra sua Bíblia no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 22. Tiago, capítulo 1, versículo 22. Fala: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Fala que nós devemos não só ouvir, mas a gente começar a praticar o que o Senhor nos ensinou. E o que eu tenho falado é: agrada o Senhor teu Deus, e Ele vai satisfazer o desejo do teu coração. Talvez você não tenha condição para fazer algo, mas nosso Deus tem. Talvez você não possa agir de alguma forma que agir. Eu falo que eu tinha todas as possibilidades de não falar porque eu era muito tímida, mas o Senhor foi tirando isso de mim, porque eu acreditava, porque eu morria de medo de ir para o inferno por causa disso. Essa era a verdade. Porque eu lembro que teve uma aula que foi falada assim: os tímidos não herdarão o reino de Deus. Eu fiquei com tanto medo que eu comecei a fazer a vontade de Deus. Que eu falei: meu Deus do céu, já pensou se eu não vou para o céu por causa disso? E eu tinha muita vergonha, mas toda vez que ia acontecer alguma coisa, eu falava: Senhor, eu vou guardar a minha vergonha dentro do bolso, depois eu pego ela de novo, para me fazer a tua vontade. Porque eu sabia que eu não poderia deixar e impedir o agir de Deus na minha vida. Davi, ele não só ouviu o que Deus tinha sobre a vida dele, ele praticou. Ele insistiu, ele viveu o sonho de Deus. E sabe o que é o mais legal? Não só ele viveu, o filho dele, Salomão, viveu também. Era tanto a bênção sobre a vida de Davi que ele falou assim: não, vou deixar também agora para a vida de Salomão. Se você fizer as coisas certas, sempre falo, se você fizer as coisas certas para o Senhor, você não é só você que vai colher, as pessoas que estão do seu lado, a sua família, os seus descendentes, seus filhos, seus netos, bisnetos vão colher. Então,
Ouça a voz do Senhor e pratique. Deus ensina e eu vivo. Segundo, Deus mostra e eu vejo. Salmos 25:14. Abra sua Bíblia. Salmos 25:14. Salmos 25:14 fala: a intimidade do Senhor é para os que o temem, as quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Ou fala em outra linguagem: os segredos do Senhor são para as pessoas que o temem. E Ele vai mostrar a intimidade e a aliança que Ele tem com você. Tem coisa na nossa vida que vai acontecendo, que vai acontecer, que eu preciso ouvir a voz do Senhor. Algumas pessoas, eu lembro que eu estava comentando com a pastora, talvez ao olhar de vocês, pode ser muito louco isso, mas o Senhor falou comigo e é o que importa. A pastora estava pregando a respeito de sim e não de Deus. E eu estava em conflito com o Senhor, porque eu sempre passava nas universidades e eu nunca tinha possibilidade de fazer. Sempre estava alguma coisa errada. Sempre estava alguma coisa errada. E eu comecei a falar para o Senhor. Eu já tinha gostado muito sobre a questão: Senhor, por que eu não vou agora? E eu via meus amigos, sabe, indo para a faculdade, e isso me entristecia muito. E eu ficava muito triste. Eu passei uma semana assim, sabe, questionando Deus. Deus, por que isso? Deus, me fala o que isso aqui é para minha vida mesmo. Senhor, me fala o que isso é para minha vida, Senhor. Em nome de Jesus. Eu questionando Deus. E o Senhor falou comigo que eu não ia fazer faculdade. E eu falei assim: eu não aceito. Senhor, fala comigo, Senhor. Fala comigo, Senhor. Fala comigo. E eu comecei a chorar e o Senhor falou de novo comigo. Usou o pastor Dave no YouTube para falar, né? Questão da faculdade. Ele passou 5 anos e o Senhor chamou ele para ser pregador e pronto. E ele passou 5 anos em vão na faculdade. Eu falei: Senhor, é ele, Senhor, mas eu sou diferente, eu não tenho nada a ver com ele. E o Senhor falou comigo. E eu estava, sabe, Senhor, eu preciso que o Senhor fale comigo hoje. E eu vim para o culto, a pastora estava pregando. E quando ela mandou abrir a Bíblia, foi acho que em Isaías e foi Ezequiel, ou coisa assim. E ela falou assim: e se a resposta de Deus para você for não? E eu lembro que quando ela abriu a Bíblia eu chorei. E eu não queria aceitar. E ela começou a pregar a respeito disso, do sim ou não de Deus, que Deus chama as pessoas para fazer outras coisas, que a gente tem que saber ouvir a voz de Deus. E tem coisas que o Senhor... Tem pessoas que vão sempre para a direita, se Deus mandar você para a esquerda, não foi igual a todo mundo, você tem que fazer a vontade de Deus. E eu comecei a chorar: Senhor, eu quero tanto, Senhor. E o Senhor falou assim: a que ponto você está de renunciar a algo? Helry, você não nasceu para viver isso. E eu falo isso porque o Senhor falou fortemente no meu coração. Eu lembro que eu comecei a chorar e eu falei: Senhor, eu quero muito. O Senhor falou assim: mas isso não é para você. E eu falei: Senhor, e como é que eu vou viver? E o Senhor falou para mim assim: eu vou cuidar de você. Não vai lhe faltar nada. E eu falei assim: eu vou te surpreender e eu vou cuidar de você. E eu chorei, eu falei: Senhor, então me mostra como o Senhor vai cuidar de mim. E na minha empresa surgiu uma nova vaga de um outro cargo. E eu fui escolhida para assumir esse cargo. E esse cargo era para pessoas que tinham faculdade, mas o Senhor me escolheu, sabe? E o Senhor me lembrou: você lembra aquela renúncia que você fez no culto? Que você falou que você aceitaria o não, o meu não, e que eu cuidaria de você? Eu falei: eu lembro, Senhor. Esse é a prova para você, para mostrar para você que eu cuido de você. E agora, dia 9, eu vou viajar para o treinamento para assumir esse cargo na empresa. E o Senhor me mostrou que quando nós fazemos a vontade de Deus, Ele mostra quem Ele é na nossa vida.
Tem coisas que é para você viver e tem coisas que você não vai viver igual a todo mundo. Então só faça a vontade de Deus sobre a tua vida. E a gente pensa, a gente quer viver o que as outras pessoas têm, mas viva o que Deus tem sobre a tua vida e ponto. Aquele aceitar aquilo que Deus falou para mim era muito dolorido porque era o meu sonho, mas não era o sonho de Deus. Talvez você fale, Hélio, mas por que Deus não quer? Eu não sei. Basta eu aceitar e quando chegar no céu eu pergunto por que Deus não quis, entendeu? Tem coisas que você vai perguntar de Deus aqui que Ele não vai te responder, mas quando chegar no céu Ele vai te falar por quê. Então apenas aprenda o que Deus tem sobre a tua vida. Quando Deus falar algo para você, aceite. Quando Deus falar que é não, é não. Quando Deus falar que é sim, mas ouça a voz do Espírito Santo. Ouça o que Deus tem sobre a tua vida. Ouça o que o Senhor tem para você receber mais de Deus. O Senhor tem sonhos guardados para você há muito tempo. O Senhor escreveu uma história para você há muito tempo. Aí precisa você acordar e começar a viver. E viver os sonhos de Deus sobre a tua vida. Decida fazer o que Deus tem para a tua vida hoje. Quero que você se levante.